Ziborde, Silas Daniel, Altair Germano, Tiago Rosas, são teólogos que estão os textos deles defendem o pentecostalismo com muita maestria. Talvez não tenham o alcance que eu tenho, e por não terem o alcance que eu tenho, ou o contrário, por eu ter o alcance que eu tenho, 2.100.000 seguidores no Instagram, 1.500.000 na página do Facebook e 800.000 inscritos no canal do YouTube, eu me vejo, ou eu sou obrigado a ampliar a defesa da fé. Consegue me entender? Perfeitamente. Agora, como? Porque há muitos grupos, né? Bônus e ônus, né? Há muitos grupos ali que eu preciso respondê-los e ajudá-los também. Agora, esses nomes que eu citei aqui, eles parece que se aperfeiçoaram, tiveram isso como foco, a defesa do pentecostalismo brasileiro. Me acendeu uma luz aqui. Vai ter diversos pastores, coordenador de jovens aqui do nosso extremo sul. Quando eu vou fazer uma EBJ, uma escola bíblica de jovens, na hora de pensar alguém, foge da memória. Vamos deixar registrado. Pronto. O senhor consegue dar pra gente aí 5, 6 indicações? Você líder que quer fazer, você líder de jovens, coordenador de campo, pastor de igreja, quer fazer com a sua juventude uma escola bíblica com o tema pentecostalismo, outros temas, vamos com indicações com o pastor Eliseu Rodrigues. Já vou livrar a parte dele, porque o nosso tempo aqui é corrido. Ele pode esquecer alguém, né, Sim. Pastor? Daí não é porque o senhor não indica. Daqui a pouco eles vão fazer um corte. Pastor exclui. Como você falou juventude, tem um jovem que para mim está se despontando e ele vai ser um guardião da teologia pentecostal, cara. João Antônio Martins. João Antônio. Eu sempre coloco os vídeos dele no meu story. Amante da teologia pentecostal. Então é bom a gente usar esses nomes porque inspira e dá eles nos dão argumentos para a defesa pentecostal. Eu vou me comprometer junto com a nossa equipe aqui, vou colocar o @ desses pastores. Então o senhor consegue citar 5, 6 nomes agora para indicar para essa Sim. escola bíblica? Vamos lá então. Gutierrez Fernandes, César Moisés, Altair Germano, Tiago Rosas, João Antônio. Perfeito. Esses que o senhor... E tem outros, né? Lógico, né? Outros que já consagrados, não precisa da nossa indicação. O pastor Elias Torralbo tem que indicar nós, né? Pastor Elias Torralbo é o nosso mestre. Glória a Deus. Então, depois da produção faz um corte, eu creio que vai ser muito produtivo, muito bom esse auxílio. Pastor, o tempo está voando, louvamos a Deus pela sua presença, mas dentro da teologia pentecostal, vamos voltar lá, mesmo que o senhor não seja um militante. A grande polêmica da teologia pentecostal, uma das, as línguas estranhas. Em Atos 2, outros idiomas, em outras referências tem a linguagem de oração, que edifica a si mesmo e tal. Um jovem perguntou: as línguas estranhas são a evidência de batismo no Espírito Santo? Base bíblica, o que o senhor pode acrescentar para a gente aí? Esse assunto pentecostal. Base bíblica tem. Deixa eu começar com argumentos teológicos. Andrew Murray, é assim que eu leio, depois alguém pode corrigir como é que se expressa. Ele escreveu: os discípulos tinham plena consciência de que o batismo com o Espírito Santo não era o primeiro revestimento para a regeneração, mas sim uma comunicação definida da presença e poder do Senhor glorificado. John Stott, que fez até um livro que os teólogos pentecostais têm como crítica ao pentecostalismo. Mas olha essa frase dele. Ele diz assim: se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, como a maioria dos nossos queridos irmãos reformados dizem, se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, então a maioria deles parece não ter sido. Alguns crentes asseguram ter recebido uma experiência posterior à regeneração e distinta à regeneração, ligada ao Espírito Santo. E a reivindicação destes que receberam essa experiência pós-regeneração parece ser verdadeira.
Quando você chega em Atos, essa pergunta aqui, você me mostrou quando eu cheguei aqui. Aí eu fui procurar aqui nas minhas anotações. Todos os casos de batismos com o Espírito Santo relatados em Atos constituem uma base sólida para se afirmar de que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial, um sinal de que aquele crente foi revestido de poder. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Jesus prometeu no capítulo 1 que eles seriam batizados com o Espírito. Então, a primeira manifestação do Espírito, após Jesus prometer no versículo 5 de Atos 1, que eles seriam batizados com o Espírito, foi o falar noutras línguas. Então, essa foi uma demonstração comum, como evidência inicial. Por que a gente fala inicial? Porque é basilar para a pessoa ser revestida, buscar mais de Deus. Assim, no livro sobre Palavra, Espírito e Poder, se não me engano, do Gutierrez Fernandes, CPAD, ele tem revestido de poder e ele tem palavra, espírito e poder. Ele diz o seguinte, que as pessoas questionam se a pessoa só tem dons se ela for batizada com o Espírito. A resposta dele não é enfática em dizer sim, mas ele conclui: porém, creio que com o batismo do Espírito, ou através do batismo no Espírito e revestido pelo poder do Espírito, você tem mais facilidade de buscar, receber, desejar outros dons. Porque você tem um foco pelo poder do Espírito a se quebrantar e a desejar mais e mais desse Espírito que você já experimentou o seu poder. As línguas em Atos 2 nunca foram ensinadas, foram faladas pelo poder do Espírito. Atos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que os moradores de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí agora vem o detalhe. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito. A semelhança de Atos 10 com Atos 2. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo nas águas. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ainda que o texto bíblico não mostre explicitamente que os samaritanos hajam falado em línguas como evidência do batismo com o Espírito, vários autores pentecostais e não pentecostais afirmam sim que eles falaram línguas. Por quê? Porque se não houvesse uma manifestação inicial, algo pelo menos ali fisicamente demonstrando público que haviam recebido o poder, os apóstolos não teriam notado a diferença. Se foram batizados nas águas, já receberam o Espírito. Mas não. A Bíblia diz, não havia recebido o Espírito. O Espírito não havia descido sobre eles. Então os apóstolos notaram que houve uma diferença depois que eles receberam a imposição de mãos e o revestimento de poder. Atos 9. Ananias vai orar por Saulo e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. Então, nas palavras de Ananias, o Senhor me enviou para orar por você, para que você seja cheio do Espírito e recupere a sua visão. Atos 9, 17 e 18. Ele é batizado e ele é cheio do Espírito. No caso de Paulo, a Bíblia não diz que ele falou línguas, mas a gente pode conectar com 1 Coríntios 14, 18, quando ele diz: eu dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Você tem Atos 10, quando o Espírito desce na casa de Cornélio, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito e falaram línguas, glorificando a Deus. Um sinal inicial. Mas não é revestimento de poder para pregar? Por que eles falaram em línguas glorificando a Deus? Sim, porque o primeiro propósito de ser revestido de poder é a glorificação do nome do Senhor. E enquanto Deus glorificado o nome dele é anunciado. Atos 2.
diz que eles também magnificavam a Deus e os outros de fora foram